Olá, hoje estamos aqui com Gabriel Cavalcante, professor de Educação Física, e vamos ter uma conversa sobre algumas das atividades que ele proporciona a crianças nessa área. Bom, Gabriel, como você começou sua história com a Educação Física e também um pouco do seu contexto de vida? Então, desde sempre eu fui criado no meio do esporte. Tive familiares que foram para a área profissional, foram jogador do Fluminense, e então sempre estive envolvido nessa área esportiva. Tentei, como toda criança, ser jogador de futebol, não consegui sucesso nessa área. Então, pelo amor ao esporte e pelo amor que pelo público infantil, fui para a área da educação física, com o intuito de me tornar professor. Certo. E como surgiu esse gosto por trabalhar com crianças assim? Então, desde 15 a 16 anos, fiz vários trabalhos voluntários em hospital, em creches, dentro de escolas públicas pelo programa do governo de professor voluntário. Então, desde lá, tive esse gosto pelo público infantil. Certo. Hoje você tem dois projetos nos quais você atua, certo? Quais são Isso. eles? Então, hoje eu trabalho no Centro Olímpico da Samambaia, lá no Rio Pelé, pela Secretaria de Esporte, e na BSB Company, que é uma empresa de aperfeiçoamento esportivo para o público infantil. Certo. Durante sua trajetória na educação física, você com certeza teve outras etapas, outros estágios. Por onde você passou nesse período? Então, meu primeiro emprego na área de educação física foi no Colégio do Liceu, ali na Vicente Pires, como professor da educação infantil. Fiquei um período de 3 meses lá, depois fui para o Colégio La Salle, onde eu fiz minha base inteira como professor. Lá eu aprendi quase tudo que eu sei hoje. Depois do Colégio La Salle, fui para o Centro Olímpico esse ano e em 2020 entrei na BSB também. Certo. Nessa área de professor, quais foram as maiores dificuldades que você encontrou enquanto você está ministrando suas aulas? Quais são as maiores dificuldades que você percebe, principalmente com esse público infantil? Então, eu entrei na carreira de professor muito cedo. Minha primeira aula eu ainda tinha 18 anos. Então, quando você vai dar uma aula e você tem uma aparência ainda de adolescente, um tamanho de adolescente, é mais difícil você conseguir aquele respeito do público que você está dando aula, tanto dos alunos quanto dos pais. Então, esse início do processo, até eu conseguir firmar meu nome, firmar minha carreira, foi um pouco mais difícil. Foi o único contratempo que eu tive que superar um pouco. Certo. Como surgiu o projeto de futebol que você trabalha hoje? Foi a partir da BSB Company ou em algum momento você fez ele autônomo? Então, a BSB Company é um projeto criado pelo Fábio, que é um professor de futsal lá do Colégio La Salle. No ano que eu entrei, eu era estagiário desse professor, que ele era professor tanto do futsal quanto do futebol masculino e feminino. Eu virei estagiário dele e a gente virou muito amigos. Ele começou com esse projeto e em seguida me chamou para ser o professor geral de todos os condomínios, enquanto ele estava coordenando. Certo. Nessas atividades que você desenvolve, quais são as características que você tenta desenvolver nas crianças mesmo? Então, como meu público é bem infantil, a maioria ele tem entre 4 a 6 anos, eu trabalho muito desenvolvimento motor, tentando estimular o máximo a parte cognitiva, a parte social, a parte afetiva, como um todo, desenvolver o ser integral deles. Certo. Voltando um pouco no tempo, na sua época de faculdade, quais foram as suas melhores experiências? Teve algum momento que você pensou em ir para outra área, a não ser o esporte? Então, como eu sempre fui muito apaixonado pela área da saúde, por um bom tempo eu pensei em ir para a área de enfermagem, para a área de fisioterapia, só que a educação física sempre me puxou muito, então eu pensava, só que logo em seguida eu desistia. A melhor experiência foi as atividades de campo, quando eu ia para escolas fazer o estágio obrigatório. Aprendi e vivi muita coisa que eu não pensava. Certo. No quesito do Centro Olímpico, como Uhum. você conseguiu essa vaga? Você recebeu alguma recomendação? Como foi o processo? Então, no final do ano passado, quando eu me formei, um professor amigo meu que estava coordenando outro projeto me falou que estava abrindo processo seletivo para entrar no Instituto Axiomas, que é o Instituto Axiomas que está trabalhando lá no Centro Olímpico da Samambaia. Então, eu mandei meu currículo e me inscrevi no processo seletivo. Aí passei por todo o processo certinho. E em janeiro, dia 3 de janeiro, fui contemplado com a vaga e comecei essa jornada no centro.
Certo, muito interessante. Estamos aqui com Gabriel Cavalcante, falando um pouco sobre as atividades que ele exerce como educador físico, principalmente no lado infanto-juvenil. E agora eu queria perguntar para ele um pouco sobre o futuro. Como você se vê no futuro? Você se vê exercendo atividades ainda relacionadas ao esporte? Você tem outras metas? Então, eu sempre fui muito apaixonado pelo trabalho escolar, então pretendo voltar a trabalhar em escola, porém firmar um projeto só meu de iniciação esportiva com crianças. Então pegar aquelas crianças onde os próprios pais avaliam que tem um potencial para crescer dentro do esporte e fazer um trabalho específico com elas. Certo. Vamos supor, assim, lá no fim da sua carreira, você com seus 60 anos, não sei quando você quer se aposentar, mas enfim, como você pensa uma carreira bem estabelecida? Que você vai chegar e vai falar, vou sentar e vou falar, estou satisfeito. Uma carreira onde, quando estagiários entrem em uma escola que eu já trabalhei, escutem histórias sobre mim, histórias positivas, de formação de atleta, de formação de aluno e de todo o meu legado dentro daquela escola. E ter uma empresa firme com o meu nome, aonde continue rodando mesmo sem minha presença. Bom, essa foi nossa conversa com Gabriel Cavalcante, professor de Educação Física. Muito obrigado pela sua presença. Prazer é meu. E é isso, uma ótima noite a todos.